Vamos lá, boa noite para todo mundo aí, sejam bem-vindos. Daqui a pouco a professora Jade já vai entrar aqui na nossa live, tá? Então hoje a gente vai dar seguimento aí, né, pessoal, às nossas lives aí e vamos falar então sobre os princípios de um professor, tá certo? Vamos lá, a professora Jade já tá chegando aí. Vamos ver aqui. Oi, Olá, tudo bem? Como é que estamos? e aí? Tudo certo? Não consegui te ouvir direito. Deixa eu ver. Tudo certo? Tudo, agora sim. Tudo bem, né? Graças a Deus, estamos aí, né? Graças Sobrevivendo. ao frio e ao corona, né? Exato, é isso que eu ia falar. Tô até aqui com o ar-condicionado ligado para aguentar esse friozão aí, que tá terrível, né? Que loucura, né? Haja imunidade. Ah, verdade. Bom, e é tema também da live de hoje, né? Princípio para ser um professor, você tem que ter aí, né, resiliência. Ó. A gente já começa com um que é extremamente importante, que é muito abrangente aqui. A gente está falando de tempo, né, de ser resistente, né? Então a resiliência já é o primeiro aí, né? O professor também está enfrentando dificuldades nessa época aí de pandemia, né? Para dar aula, enfim. E, meu, encontrar recursos para continuar aí bem, né? E atender os alunos. É que a internet tem uma variedade muito grande, né? Então, tu tem que realmente estudar cada coisa que tu decide fazer ali pra usar. É verdade. Então, assim, pessoal, o que que a gente tinha planejado para vocês hoje, né? A gente falar dos princípios básicos ali que todo professor precisa ter. Aí a gente vai conversar um pouco sobre esses princípios, porque assim como a gente estava falando, né, Jade? Tem gente que já nasce, né, com o dom, assim, o cara já é nato para ser professor, né? E tem pessoas que não, que gostam, têm interesse pela área, né? Acabam aí se formando, só que depois tem algumas dificuldades, né? Ou às vezes eles não percebem essas dificuldades dentro da sala de aula, que os alunos, no caso, percebem. E é muito importante, gente, é muito importante para você que aí quer ser professor, né? Que você tenha isso em mente, né? Claro que a gente não consegue agradar a 100% das pessoas, mas se a gente trabalhar pontos chaves, né, na nossa personalidade, nas nossas competências aí, como professor, a gente vai conseguir desempenhar um papel cada vez melhor. Então vamos lá, falando aí dos princípios, né, que a gente vai começar e no final a gente vai falando ali do porquê, né, Jade, que a gente tinha falado. Fala aí para nós. Eu fiquei esperando uma reticência ali. Ah, sim, não, não, eu queria que você dissesse aí o porquê, o para quem. É, eu acho assim fundamental para te escolher, no caso, ser professor. Além de tu nascer, que nem tu mesmo disse, né? Além de tu nascer para isso, tu tem que saber, que nem, eu vou, mas para quem que eu quero dar aula? Em qual ramo que eu me encaixo? Que ponta que eu quero pegar? Que nem a gente fala, né? Que ponta que eu quero pegar? E É, é, é- não é difícil, porém não é tão fácil assim, sabe? Porque se tu nasce para isso, é muito simples. Mas se tu decidiu migrar para esse lado, é um pouco mais complicado, né? Que nem sim. agora, foi final do ano passado, falaram que a engenharia poderia lecionar, né? E aí eu pensei assim, pensa esse bando de engenheiro, a gente vai decidir dar qual disciplina? Aí é aquela parte que tu vai chegar no ponto de dizer assim, tá, eu vou dar aula de quê? De que eu fui melhor na disciplina? Mais ou menos isso, sabe? Eu já nasci sabendo que eu queria matemática. Sim, é meio óbvio isso aí, né? Para quem está conhecendo a gente aí nesses últimos meses já sabe, né? Que é matemática de carteirinha aí, né, Jade? Não, desde que eu me conheço por gente, assim, na quinta série, uma professora. É que assim,
somos 3 irmãos. E aí o meu irmão mais velho aprendia as coisas na escola e jogava na cara, tu é uma pirralha, tu nem aprendeu raiz quadrada ainda. E eu ficava com aquilo assim, raiz. Aí eu chegava na minha professora do 4º ano, né, da 4ª série, eu disse, o que que é raiz quadrada? E ela disse, já, isso aí tu vai aprender lá na tua 7ª. Eu disse, não, mas eu quero saber o que é raiz quadrada. Então sempre foi assim, sabe? É muita curiosidade. E é onde tu Sim, acaba se identificando mesmo. sim. Ah, show de bola, Jade. Isso aí que você compartilhou é extremamente importante, né? Porque aquilo que a gente falou, a nossa infância, bem ou mal, ela acaba, né, mostrando um pouquinho, né, do que a gente pode ser futuramente, né? Isso de você querer estar ali junto com o teu irmão, sabendo, né, ali pau a pau o que ele sabia, né? Então, assim, é algo que realmente mostra que você já queria, né, dar aula, já queria ser professora, já tinha isso, né, ali, incutido, né? Então você só depois optou mesmo e falou, agora é isso que eu vou fazer, vou ser professora de matemática mesmo e muito mais do que raiz quadrada, né? Mas antes de ser professora, a gente sempre passa, né, por médico, cantora, modelo, dentista, a gente sempre passa por essas. Astronauta, Astronauta, policial, assim por diante. é, que loucura. Bom, mas é isso aí, pessoal. Uma das coisas que eu também queria falar aqui nessa live, que é importante, né? Que é um pouco aí da filosofia do Instagram, né? Do meu Instagram, no caso. Que eu acredito que o da Jade também tenha isso, né? Que é, cara, se você tem algum dom, compartilha esse dom, né? Compartilha esse conhecimento, compartilha, porque tem pessoas que vão precisar da tua ajuda, né? Desde o começo. Você não precisa ser um cara formado, ser um cara renomado, que nem a professora Jade aí, né? Você não precisa ter anos de carreira, mas se você tiver a dedicação, a capacidade, se você for determinado, né? Com certeza você vai conseguir ajudar muitas pessoas desde o início, tá? Com projetos pequenos, não precisa ser grandes coisas. Já pode modificar a vida de muitas pessoas fazendo algo muito pequeno, tá? E compartilhar o seu conhecimento, que seja ensinar alguém, né, o que que é calcular uma raiz quadrada, cara, isso já vai ser muito importante lá na frente, né? Porque um país como o Brasil, por exemplo, precisa da base, que é o que a gente não tem, né? Então a gente já está falando aí de um assunto polêmico, mas a gente precisa de base. E na universidade, a base, ela é muito cobrada. A Jade sabe disso. E a gente precisa, se a gente não tem a base, isso é muito complicado da gente conseguir ultrapassar, né? Passar das cadeiras ali. Então, se você tem algum dom, né? Que é o meu caso aí, gosto de álgebra linear, disponibilizo aulas de álgebra linear para as pessoas entenderem essa matéria e passarem, né? Então, acho que o ser professor, você acaba também tendo um pouco disso, né? De compartilhar o seu conhecimento, que entra aí, né? Um dos princípios, né? Que é ter o dom de ensinar, tá? Então, numa das conversas francas que eu fiz, eu expliquei sobre, né? Essa questão que eu identifiquei, que eu gostei, né? De dar aula, de fazer os vídeos lá no canal, e por isso eu comecei a ter esse projeto aí. Então, pessoal, ter o dom de ensinar, como diz a professora Jade, é algo que está na veia. Não é uma coisa assim, né? A pessoa já nasce, ela é bem assim para mim, pessoal. Não, a pessoa já nasce, já tá na veia, a pessoa já sabe, já tá pronta. E séria, braba, né? Tá bom. Então vai aí, Jade. Defende o ponto de que a pessoa já nasce, né, aí tendo esse dom de ensinar, né? É um assunto assim muito engraçado para mim, porque a mãe sempre disse assim, Jade, segue teus instintos, né? E eu tá. E eu desde o meu 5º ano eu já tinha quadro, eu já alfabetizava, eu só sabia brincar de escolinha, eu era professora, não podia ser diretora nem aluna, eu tinha que ser professora de matemática. Sim. Chegou no 8º ano, no meu 8º ano, assim, eu dei uma quebradinha para química. Aí eu fiz umas provas, eu fiz 3 ou 4 seletivas para ver se eu entrava em umas escolas específicas. E não deu, eu disse pra mãe assim, não, é matemática. Fui
quando eu fui fazer a matrícula para a faculdade, eu me inscrevi em pedagogia. O que que tem a ver com pedagogia? Não, mas não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Pedagogia é o ponto de partida, né? Foi muito engraçado na hora, porque a mãe foi junto comigo. Pensa, né? Matrícula da faculdade da filha, né? Foi junto, a Sim. mulher perguntou, para qual curso? E eu e a mãe respondemos na mesma hora. Eu respondi pedagogia, ela matemática, a mulher ficou olhando. Aham. Não, mãe, mas eu quero ensinar 1+1 pros pequenininhos. É pedagogia. Tá. Eu fiz 1 ano de pedagogia. E não era pra mim. Eu fiz 1 ano de pedagogia que nem eu brinco, assim, eu só peguei a didática. O resto eu deixei. E Sim, então, assim, é aí que eu digo, sabe? Tá no sangue, tu não tem como correr. Tu vai chegar naquele ponto, tu pode dar voltas, mas tu vai chegar ali. Tu nasceu com isso, tu é pra isso, tu não tem o que diga que vai te contrariar, porque tá sim, escrito. sim. Então, assim, tu pode E, dar quantas voltas quiser. sim, uma coisa legal que eu identifiquei aí no decorrer do tempo, que as pessoas viravam para mim e falavam, nossa, mas você explica, né, de uma maneira tão fácil, tão legal, que eu acabei entendendo uma coisa que eu ficava há tempos na sala de aula tentando entender, que o professor não conseguia com o professor, né? Então, e eu fiquei assim, observando, né? Falei, nossa, será que eu estou explicando assim, né? É tão fácil mesmo? Bom, vamos ver, né? Vou continuar ajudando as pessoas. Continuei indo ali, ajudando, ia ali na monitoria, eu via como é que os monitores falavam com os alunos, até mesmo falando comigo, né? Eu também fui em monitoria de equações, e então, assim, sei como é que funciona. E eu fui vendo, né? E daqui a pouco eu falei, cara, realmente, né? Eu acho que eu tenho o dom mesmo de dar aula, de explicar, de ensinar. Então, é algo que as pessoas também identificam em você, quando você tem esse dom, né? Então é algo muito natural. Então eu concordo com você quando a pessoa nasce com esse dom, né? Mas tem pessoas que não têm tanta predisposição assim, mas querem, né, ser professores. Galera, treinem, tá? É tudo tática, é treino, é prática também, né? Aquela questão de falar com você mesmo, que a gente falou lá numas lives lá atrás, né, Jade? Nessas horas, assim, é interessante, sabe? Por exemplo, meu marido se formou em engenharia mecânica. E quando eu tava nos cálculos, assim, que eu me descabelava, e eu dizia assim, mas eu não entendo, como assim? E aí ele vinha, me explicava, e eu olhava assim, tá, é só isso? Então, assim, daqui a pouco, até na maneira que tu aprendeu, que tu tem que desenvolver um jeito para te entender melhor. E aí tu repassa daquela maneira. Sempre, toda a vida, um aluno explica melhor que o professor para o colega. É É, sim, porque é, assim, ó, os alunos compreendem de maneiras diferentes. Por mais que o professor se sim. desdobre para fazer, se explicar, eles aprendem de maneiras diferentes. E assim vai passando o conhecimento de aluno para aluno. Sim, sim. Ah, isso aí é muito importante, né? E acontece, é real mesmo, né? Essa questão aí é muito importante. E eu acho assim, voltando aí o teu dom, também gostar, né? Gostar do que você faz. É para qualquer profissão. Acho que eu falo isso em todas as lives aqui, o pessoal acha que a Ellen é repetitiva, mas não. É muito importante, porque você acaba levando isso não como um trabalho, você leva isso como algo que você gosta de fazer. Então, se você é professor porque você gosta, porque você quer realmente ser professor, cara, você vai ser um bom professor, né? Então, por mais que você não satisfaça aí a 100% dos teus alunos, mas com certeza você vai sair da sala de aula com a consciência tranquila de que você passou, né, todo o conteúdo como deveria ser, né? E que você tentou explicar de diferentes maneiras, né, Jade, que você falou? Que o professor ele fala, ele explica, né? Ele começa explicando por uma linha de raciocínio, depois ele volta de novo, explica de uma outra maneira, porque ele sabe que tem essas diferenças na sala de aula, né? É engraçado porque, assim, frações, por exemplo, tá? Tu explicou uma vez, principalmente nas primeiras aulas que é conceitos, né? E aí tu explicou uma vez, tu pergunta se não entender, daí já tem meia dúzia que não, daí tu explica de outra maneira, já tem daquela meia dúzia, já ficou três. Tu explica 4 vezes, assim, sabe? De maneiras diferentes.
Aquele que de primeira disse que tinha entendido bem, ficou alguma coisa para trás e na segunda entendeu melhor. E Aham. aí, na quarta explicação, que tu já tá com uma outra maneira, aquele que tem um pouco mais de dificuldade, então pensa, numa turma de 40 alunos, tu conseguiu sanar a dúvida assim, na quarta explicação, tu sanou a dúvida de 30, tu só tem 10 para ir de mês em mês explicando de uma outra maneira ainda. Então, assim, É. é bem explicando de N maneiras as coisas. Por isso que o professor É. fala demais. Ah, mas isso aí não tem problema não, né, Jade? Isso aí faz parte. É muito engraçado, porque eu não conheço um professor que não seja tagarela. É. Ah, mas eu gosto de conversar também, eu gosto de falar, eu acho importante, né? A gente se expressa, enfim, troca conhecimento, né? Pessoa que é muito quieta, muito tímida, é complicado você extrair alguma coisa, né? Verdade. E eu acho que assim, o professor, que nem a gente brinca, né? Ah, minha vida é um livro aberto, a do professor que é, né? Porque a vida do professor é e ele tá sempre passando para todo mundo. Então, assim, a vida é ensinar. Não tem outra, outra definição. É verdade. Olha lá, o pessoal da Best Mart ali, ó, dando um oi pra gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que tá entrando. Quero agradecer aí a presença de vocês, né? Estão aí firmes e fortes conosco. Muito obrigada aí pelo apoio que vocês têm nos dado, né? E eu tenho certeza que todos os conteúdos que a gente está trazendo aqui vão ajudar, tá? Vão ajudar vocês, tá? E os seus alunos também, consequentemente, né? Então, essa é a nossa intenção aí. Eu sempre esqueço de dar boa noite pro pessoal, né? Depois, quando a gente fala, né, Jade? Dá boa noite para eles aí, Jade. E muito obrigada pela presença de vocês. Aê. Ah, na live passada que deram boa noite, eu não respondi. Ah, viu? Tá vendo? Ah, legal, legal. Bom, então a gente falou, tem que gostar, né, do que faz, tem que ter aí o dom de ensinar, né? Acho que é uma das primeiras coisas. A sabedoria, né, Jade, que a gente estava falando. É, Sabedoria é muito importante, por quê? Porque dentro da sala de aula a gente vai ter o quê? Diferentes situações, né? Às vezes tem um aluno que joga bolinha de papel no outro, às vezes tem outro que realmente faz um bullying. Então, assim, ou às vezes tem aqui, até aqueles os CDFs que ficam, né? Que ficam ali na frente ou conversando. Então, assim, tem N situações dentro de uma sala de aula. E eu acho que a sabedoria associada com o discernimento, né, você consegue levar essa turma, né, e resolver os problemas, né? Então são mais dois pontos chaves aí que o professor tem que ter como princípios, né, Jane? sim. Geralmente, agora fazendo um adendo a isso aí, geralmente essa sabedoria tu cria no teu estágio numa sala de sexto ano, com 40 alunos na fase que está entrando na adolescência. Eles geralmente te colocam no estágio ali no sexto ano, que é a turma que Sim, está em ebulição, a gente diz, que é muita sexualidade aflorada, muitos assuntos, curiosidades, problemas em casa. A adolescência interfere muito. E geralmente o professor desenvolve mais o seu discernimento, paciência, sabedoria, todo esse combo no sexto ano. legal, legal. Olha só, hein, isso aí eu não tinha, essa informação é muito importante, pessoal. Sexto ano é o desafio. Se você passar do sexto ano, você, ó, tá apto para ser professor das outras áreas aí, né, Jade? É igual tatuagem. Tu passou por um sexto ano, é eterno. Tu nunca mais vai esquecer. Ah, que legal. Pô, show de bola isso aí, Jade. Eu tenho mais um ponto que eu queria que você falasse, que eu gostei quando a gente conversou, que foi em relação à calma, né? Porque eu estava pensando que era uma pessoa ser calma, né? Mas você trouxe uma visão totalmente importante, muito legal e diferente, porque não é a calma no sentido de calma, né? Como é que foi que você falou para mim? Vamos lá. Não, é que quando se refere a professor calmo, é complicado, porque professor é ligado no 220, sempre. Então, assim, o professor ser calmo seria na parte de explicar.
nessa parte, ele tem que ter essa calma. Ele tem que saber explicar minuciosamente. Eu, por exemplo, quando eu estou em sala de aula, eu geralmente converso com meus alunos que vai ter uma aula conceito e uma aula exercício. O que acontece? Na aula conceito é aquele conteúdo mais maçante, que eles precisam prestar atenção, que eles precisam estar ali focados. E na Sim, aula de exercícios é aquela que a gente faz uma revisão, tira um pouco das dúvidas que ainda ficaram, e aí é a aula mais descontraída, que tem atividades em grupos, tem uma aula mais leve para eles. O que acontece? Tu explanando isso, tu passa tranquilidade para o aluno. E é uhum, onde tu tem sabedoria, que tu tem domínio do conteúdo. Entra essa calma que a gente diz. A parte que tu tem domínio sim, do conteúdo é a parte que tu passa a tua calma. Porque tu vai saber explicar. Tu tem o domínio. sim. A calma é associada ao domínio nesse ponto. Tu saber explicar. E exige calma, o explicar exige calma. Sim, sim. Nossa, é fundamental, né? E outra, aquela questão também que você falou, que é de você entender os alunos, compreender a sala de aula, né? Compreender cada um. Então você sabe que você tem uma maneira de explicar que vai funcionar para X alunos, né? Outra maneira para Y alunos, né? Digamos assim. Então você tem ali X e Y que vão entender de maneiras diferentes. E você ter a calma de explicar para eles também é muito importante, né? É muito importante. E essas análises, tudo a gente aprende no estágio também. Uhum. Tu faz uma análise mais minuciosa através do gesto, através da maneira de escrita do aluno. Tu acaba percebendo detalhes deles, tu já vê se ele é mais rápido da concepção, mais devagar. Se tem níveis de aprendizagem, né? Então, assim, ele pode ser aquele bem rápido que pega mais tranquilo o conteúdo e pode ser aquele que custa muito mais para pegar o conteúdo. Então, tu faz essa Sim. análise, a análise é feita assim, ó, largou o exercício e tu começa a olhar a sala no teu campo de visão, sabe? Ali tu tá Aham. analisando qual é o que tá com mais dificuldade ou não, nos gestos. É incrível o espelho deles. Sim, legal. E isso aí tem na faculdade, eles ensinam isso? Vocês têm algum preparo em relação a isso? Ou isso é uma técnica sua mesmo que você começou a desenvolver a partir do sexto ano aí, então, né? Não, assim, a gente tem os estágios. Na matemática, eu tive 4 estágios e onde todos eles têm essa triagem que a gente diz, né, que são as observações em sala de aula. Mas Sim, eu aprendi mesmo essa observação, até então, para mim, quando eu estava nos estágios, era apenas preencher formulário. Mas depois, quando eu fui realmente para a prática do estágio, é que eu fui começar a perceber os gestos, os sinais que eles passam para a gente, né? Então, assim, a sim. teoria tu, mas é só na prática que tu realmente aprende. Ah, entendi. É, então é que nem qualquer curso, né? Tem coisas que só na prática mesmo que você vê ali como é que funciona, né? Não é sempre que você vai programar ali a tua máquina e ela vai resolver ali com X peças para você, né? Então não é sempre que você vai preparar uma aula que você vai conseguir atender a todos os alunos, né? Então, às vezes você precisa reforçar essa aula, né? Acho que acontece isso também. Eu lembro que na minha época os professores às vezes davam a mesma aula, né? Mais de uma vez, né? Eu costumo não terminar a aula que eu planejo. Eu fico geralmente pela metade. Eu não concluo, porque eu reforço para não repetir. Eu dou, então, Sim. eu faço geralmente intercalado. Eu faço conceito, exercício, quando é mais tranquilo o conteúdo, já para fazer essa triagem deles. Se qualquer coisa que eu ver, daí eu repito o conceito na mesma aula. Então, assim, realmente tu tem que trabalhar bastante, principalmente se tu vê que tem dificuldade, né? Nem que seja em 2 aulas, que nem tu comentou. Sim, show de bola, muito legal mesmo, né? Então há um preparo, né? E vocês não têm isso na faculdade, né? Isso é uma coisa que vocês pegam na prática, né? Isso. Ah, então tá aí, pessoal. Uma dica muito importante da professora Jade aí, ó, galera. Quem tá querendo ser professor já sabe, ó. Tem desafios que vocês vão aprender na prática, né? Conhecer o seu aluno na realidade é só no dia a dia de sala de aula mesmo, tá? Então, assim, é muito importante que vocês
percebam isso, né? E que vocês queiram perceber também, né? Não ser só aquele professor que prepara a sua aula maravilhosa, joga lá no quadro e não se preocupa com a internalização, né, dos alunos, no caso, o aprendizado dos alunos, né? Então, isso é muito importante, né? Então, eu acho muito legal mesmo essa fase aí de início, né, do estágio, e eu até tô aqui como espectadora, tô fazendo a live, mas como espectadora para aprender, né, Jade, com você, esse universo aí, porque quando eu era pequena, não tanto, acho que ali no primeiro ano do ensino médio, tá? Eu via que sempre ficava lá no fundão uma pessoa que a professora anunciava. Falava, essa aqui é a fulana de tal, ela vai assistir a nossa aula hoje, mas, né, vocês nem liguem assim para ela. Quer dizer que essa pessoa era você, então, Jade? Eu não gostava de ficar no fundo. Eu ficava, tipo assim, bem na frente. Porque daí eu Ah, observo ele de frente. Eu já fazia triagem de frente para ah, eles. Não, legal. não. Os meus melhores estágios foram no EJA, no ensino de jovens e adultos. É muito bom tu perceber porque eles já são mais maduros. É muito interessante. Sim, você virou amiga até, eu acredito, de alguns, né? Inúmeros. Eu acho que todos que passaram, assim, não passa. Bom, eu brinco aqui que na minha região, aqui na minha comunidade, poucos vão se escapar de mim, né? Seja no estágio ou no concurso. Poucos vão se escapar, porque aqui, além de ser pequeno, ter poucas escolas, né? A escola que eu não estava trabalhando no Mais Educação, por exemplo, eu estava dando estágio. Então, eu tinha duas escolas, três que eu estava trabalhando. Então, Sim. tem que É, estar. tem esse outro desafio também do professor, né? Que tá aí que a gente falou da resiliência, é uma questão que vocês enfrentam também. Vocês trabalham em turnos diferentes, em escolas diferentes, né? Eu não estou concursada, mas eu tenho concursados, né? E principalmente do estado, que é o desdobramento. Eles vão para uma escola, em outra. Eu conheço professores que frequentam três escolas durante a semana. Então é sempre aquela Sim. correria. De manhã tá numa, de tarde noutra, de noite noutra. E assim, olha, uma correria. Mas sempre vale a pena, né? E não larga o osso. O professor não larga o osso de jeito nenhum. É Pode, verdade, né? mas não larga. Como é que é? Fala aí que eu não ouvi. Pode estar difícil, mas não larga. Não abandona. Ah, ah, legal. E esses são os professores que ficam na nossa mente, eu acho. São aqueles professores que se importam com a gente, né? Que vem aqui e falam, e aí, estudou aquela lição que eu te passei? Como é que tá? Deixa eu ver seu caderno, né? Então, eu acho que esses professores são os que marcam a gente, né, Jade? Tu sabe que eu sou aquela professora, assim, que eu sempre dizia assim, eu não quero ser que nem essas professoras minhas da faculdade. Aí, porque assim, na faculdade, tem que ser muito bem cobrado e tem que ser uma coisa mais rápida, né? Então, assim, e convenhamos que todo mundo já teve aquelas professoras que são insuportáveis no fundamental e no médio, né? Que a gente diz assim, Senhor, me livre disso. Infelizmente, tem. É, E aí, aqui a gente fala a verdade, né, Jade? Então a gente tem que ser sincera. porque tem professor que é papiro, tem professor que não. Então, eu sou real. Então, o que que acontece? Eu sempre dizia que eu não queria ser dessas. E hoje eu sou daquela professora que eu amedronto dizendo que é para copiar porque eu vou fazer prova surpresa, com consulta no caderno. Mas eu Vixe. sou daquelas, mas eu sou daquelas que tô sempre em volta. Eu sou que nem tu disse assim, eu tô sempre perguntando, eu faço grupo de artes na turma, eu tô sempre perto. Tô sempre questionando, sempre procurando saber se tá com dúvida. Eu não me importo de fazer hora extra, eu tô sempre em volta, sabe? Eu tô sempre. Teve uma vez que eu tava dando aula no Mais Educação e uma aluna me mandou, eu tava na faculdade, e uma aluna mandou assim: prof, tem um exercício de divisão com decimal e eu não tô sabendo. Aí eu peguei Sim. rapidinho, numa folha de trás do caderno, mandei foto pra ela, bem explicadinho ali. Eu disse assim: qualquer coisa me manda mensagem. Daí ela disse: consegui. E eu voltei a focar na minha aula. Então, assim,
professor é isso, sabe? Tu deixa de lado muita coisa para atender o aluno. E eu sou assim, é meu isso, sabe? E eu sou Sim, muito amiga. Eu sou muito amiga. Tem inúmeros alunos, assim, sabe? Que me procuram, que me mandam mensagem, que eu não posso ver, que eu tenho que abraçar, porque a gente realmente vira muito amigo, sabe? Porque sala de sim. aula é complicado. Sala de aula mistura família, sentimento, é muitas coisas. Sim, ó, tá aí um ponto que você levantou que é bem importante, né? Então, professor, ele não pode ser mecânico, né? Professor, ele tem que ser humano, né? Aí a gente trabalha com a humanidade, tá aí mais um princípio de um professor, né? Você precisa ser humano, né? E esses pontos todos, é engraçado, né? Curioso, a gente está falando de princípios de professor, mas esses são princípios comuns a todas as pessoas e que se adequam a todas as áreas. Vai dizer que o engenheiro também não precisa ter o dom para ser engenheiro. Ele não precisa também gostar do que ele faz. Ele não precisa ter sabedoria, discernimento. Ele não precisa aí ter a calma, né, para resolver os problemas. Então, assim, é muito importante isso, né, pessoal? Então, é comum a todas as pessoas. E é assim, Jade, obrigada. Assim, ó, a live não tá acabando, calma. Eu só tô querendo dizer assim, obrigada por compartilhar, né? Tudo que você tá falando aqui hoje, comigo, principalmente, que tô na live, mas sou espectadora, né? Tenho a oportunidade de falar ao vivo isso. Obrigada por você ser professora, por você ser essa pessoa maravilhosa que você é. Tenho certeza que você cobra seus alunos, sim, né? Obrigada. Eu acho que assim, todos nós deveríamos agradecer aos nossos professores, né? Seja o cara desde o prézinho, né, até o professor de universidade. Eu acho assim, a gente não está aqui para ficar julgando ninguém, né? A gente está falando as coisas que a gente sabe dentro da nossa vivência, mas a gente acredita, né? A gente quer acreditar que todo mundo que está ali na frente está se dedicando, está se preparando e que realmente quer ensinar, né? Que é o que você falou. É isso, professor, é isso, é ensinar sempre. A gente se realiza quando vê um aluno entendendo a matéria e feliz. Ó, professor, consegui, né? Sem explicação, sabe? E eu até me preocupo, Ellen, eu ia falar antes, eu até me preocupo com esses estágios online agora, sabe? Em meio Sim. à pandemia, porque como é que tu vai ver o gesto do aluno? Como é que tu vai analisar o aluno, sabe? Eu tava pensando esses dias assim, deve estar muito complicado, porque tu fazer presencial é muito complicado, mas é muito prazeroso. Mas online deve estar sendo uma barra, sabe? Deve estar sendo bem complicado. Tem vários recursos aí que faltam, né? Essa identificação direta com o aluno, tem muitas questões que você não consegue ter, né? Você manda o exercício chega para você, às vezes chega errado, você tem que mandar para o pai de novo, para o pai mandar para o aluno, e falta essa comunicação. Então tá aí um ponto ó, importante, né, pro nosso universo aí da educação pensar, né, em relação a isso e para uma próxima, que eu espero que não tenha, né? Mas a gente não está sujeito, né? Está no mundo, estamos sujeitos. Mas tiver algo assim tão impactante como essa pandemia, que a gente esteja preparado no futuro, né? É, a, eu acho que é bem isso que tu disse, sabe? Tu falta, precisa melhorar muito, sabe, em relação a isso, porque é que nem a gente diz, né? O olhar cara a cara define muita coisa. E é assim em tudo também. Imagina, tu vai fazer por exemplo, falando agora de outra área, costura. Como é que tu vai lá aprender a costurar sem estar com todos aqueles aparatos, com aquelas coisas aradas ou online? Como é que tu vai aprender a costurar online? Entendeu? Só Sim, mão na massa. É coisa que é só mão na massa. Então, assim, ó, é complicado. Os você professores tem que estão tentar. Não, YouTube. uma coisa. Tem que virar youtuber. Às vezes as pessoas me zoam, às vezes, né?
engenheiro e youtuber, aí eu falo, olha, não tem essa. Mas assim, ó, uma das coisas que eu falei para uma amiga até, que ela também tem canal também, Mas Você Só Estuda, eu acho que é o nome do canal dela, a Joyce. Eu falei, Joyce, olha, uma das coisas que eu faço para gravar os meus vídeos ali é eu me imagino como se eu tivesse com alguém ali do meu lado e eu explicando para essa pessoa, sabe? Então eu tento fazer essas associações quando eu estou gravando vídeo para tornar aquilo mais próximo possível da pessoa que está do outro lado me assistindo, né? Então eu tenho essa preocupação, não é um vídeo mecânico, aqui está o cálculo, toma o cálculo e tchau, né? Não, eu vou explicando, eu vou pontuando, ponto a ponto. Então é uma forma também de, mesmo sem ver a reação do aluno, saber. E outra, uma coisa que não podemos esquecer, quando a gente é professor, eu acho, né, que o professor às vezes esquece como é que está sentado lá do outro lado, né, as dificuldades. Então, sempre tenta lembrar, né, se eu estivesse no lugar de aluno, será que eu realmente iria entender como eu estou explicando, né? Então, talvez não, talvez sim, talvez não. Então, posso melhorar aqui, ou explicar mais devagar esse ponto, abrir mais a conta, explanar, né? Nem que seja uma divisãozinha, faz a diferença, né? E eu acho que nessa época online, você tentar ser o mais humilde possível, se colocar no lugar do outro e tentar passar o conteúdo da maneira mais simples, né? É a melhor coisa, eu acho, né? Minha posição aí. Tu tem razão. Eu penso assim, tá? Eu da. Eu acho que desde o início da faculdade, se não foi desde o início, foi um pouco antes do meio ainda. Eu optei por todos os meus cálculos e tudo que eu fosse resolver, eu esmiuçava como se eu fosse explicar para um aluno, para eu Sim, entender melhor. E assim, quando eu for estudar, por exemplo, tá? Me caiu outra disciplina aqui que eu vi na faculdade. Eu vou ver meus cadernos, já tá explicado minuciosamente ali. Então, assim, eu sempre fui muito de questionar o professor, sabe? Então, assim, mas por que daquela vírgula? Eu ainda não entendi. Daí ele explicava tudo. Então, assim, são coisas que pode não fazer diferença, mas na hora que tu explica tão detalhadamente, o aluno mesmo acaba pulando algumas etapas porque vê que aquilo ali é muito óbvio. E isso que é que exato. a gente tem que reforçar na mente, no cérebro do aluno. É achar muito óbvio as coisas e já ir pular. É degraus. É que nem escada. A partir do momento que tu passou o primeiro, que tu já acha óbvio, vamos pro próximo. E a gente vai testando ele até o máximo. Até ele Sim. pular tudo aquilo ali. Sim. Ah, legal, Jade. E é isso mesmo. Agora, falando como aluna, é isso mesmo que a gente precisa. Vários colegas, né, falam comigo e falam, Ellen, nossa, adoro aquele professor, porque ele abre todas as contas, me explica ali a divisãozinha, a vírgulazinha do não sei do quê. Cara, e às vezes eu também, né? O que não é óbvio para mim, é claro que eu vou querer que o professor explique com mais detalhes, né? E às vezes falta isso. Então, eu acho que independente da matéria, matemática costuma pegar um pouco mais, né? A gente consegue falar mais de matemática porque a galera tem mais dificuldade em relação às exatas, mas eu acho que todas as matérias, elas deveriam ir um pouco além, né? Eu batia um pouco o martelo em relação a isso, não, eu tenho que me passar o que é necessário, o resto, né, vou estar perdendo tempo. Mas mudei um pouco a minha percepção em relação a isso, né? A faculdade me fez mudar em relação a isso também. A gente acaba encontrando realmente dificuldades pelo caminho, né? E tendo que encontrar meios, agora falando como aluna, né? De entender aquela matéria, mas se o professor, no caso, né? Ele tentar aí explicar de maneiras diferentes, abrindo as contas aí, porque ele acha que os alunos vão ter dificuldade, vai ser sensacional. E na universidade isso é muito importante, porque falta a base. Novamente, eu vou falar aqui, falta a base, Jari, tá? Então, assim, o que eu falei lá atrás numa live, eu falei, cara, precisava eu perguntar para o meu professor aonde é que eu vou usar isso, né? E aí, porque o ser humano é assim, só vou estudar isso porque vai ser interessante para mim no futuro. Eu acho que o professor também deveria falar, sabe? Um professor de matemática meu lá do ensino fundamental,
Hoje ele nem é mais vivo, coitado, mas ele era o cara assim, ó, limpava todas as carteiras, todo início de aula. As carteiras, pessoal, para quem não sabe, gaúcho e paulista tem algumas diferencinhas, né? Carteira aqui você chama de classe, né? Então ele limpava todas as cadeias, classes ali, né? Para nós, classe é a sala de aula. Olha a diferença. Mas enfim, limpava tudo, tinha lá as reguinhas todas e ele fazia questão de explicar para a gente onde é que a gente ia ver aquilo no futuro. Onde é que a gente ia usar, sabe? Então eu acho que isso também tem que estar incutido no professor. Não é só passar a matéria, diz para o aluno onde é que ele vai usar aquele conteúdo. Que quando ele chegar naquela outra matéria, ele já vai lembrar e falar: ah, lembro daquele meu professor que me falou isso, e realmente é, né? Então é mais um ponto aí para quem está começando, né, Jade? Isso é uma coisa, Ellen, que não se vê na faculdade, de onde vai ser usado. A única disciplina, a única não, minto, mas tem uma disciplina que é sobre os ângulos dos triângulos, que daí tem aquele, um fulaninho tá olhando para a ponta do telhado lá, daí o ângulo, assim tu vê o triângulo retângulo. Sim. Mas assim, por exemplo, mas onde é que eu vou usar tal coisa? Isso a gente na faculdade não tem. Isso vai da nossa curiosidade pesquisar na internet, porque nem nossos professores sabem dizer, sabe? É uma coisa muito complicada. E sobre a base que tu diz, tem um meme que vai esclarecer muito bem isso, que é da faculdade, que é assim, o professor tá lá, eu não vou passar isso agora, porque vocês vão ver semestre que vem. E no semestre que vem o professor disse assim, eu não vou passar isso, porque vocês viram semestre passado. Sensacional. Parabéns. Sensacional. É assim na nossa educação fundamental e média. É assim. É. E o que acontece também? Aí, só falar um pouquinho te interrompendo, aí chega na faculdade, o professor fala assim, isso aqui eu não vou passar porque vocês já viram isso lá no fundamental de vocês. E aí o que acontece? No fundamental e no médio, a lista de conteúdos que tu tem que trabalhar com o aluno são 80, 90, 100 tópicos. Cada um deles abre para 3, 4 áreas. E aí o aluno não entendeu. E tu conseguiu só 60% daquele conteúdo todo. E é assim que está a nossa educação básica. Nosso piso de educação está assim, 60%, 50%. Porque nossos alunos estão sem o apoio em casa, pouquíssimos pais têm tempo para ajudar os filhos. Os filhos já não têm tanto interesse quanto antigamente, porque agora tem o celular. Então, tira o foco, tem o computador, tem a TV. Para que eu vou estudar, né? Então, é muito complicado. Mas o que não pode esquecer, né? O que você como professora, né? Eu como aluna, a gente não pode esquecer é que a pandemia não vai durar para sempre, né? E, enfim, se ela durar, o ser humano vai encontrar recursos, meios de se manter mesmo assim e de seguir a vida, né? Então, tem que estudar sim, e o professor, né? É que não adianta, a gente sempre vai falar professor-aluno, professor-aluno. A gente quer focar nos professores, mas a gente fala um pouquinho dos alunos, mas o professor também tem que passar essa importância, né? Tem que passar a importância. Vou ser repetitiva, mas é verdade. Ele tem que falar, gente, no futuro vocês vão utilizar, né? Vários professores meus falavam, né? Vocês querem ser uma pessoa mediana ou vocês querem conquistar os seus sonhos, realizar tudo que vocês pretendem? Então, para isso, vocês precisam estudar. Então, eu acho que assim, cara, os professores, a gente já falou sobre isso, são formadores de todas as profissões, né? Então, tem uma responsabilidade muito grande, né, na mão dos professores aí. E eu acho que falta, né, um pouco daqueles porquês que a gente queria colocar, né, Jade? Queria trazer para vocês aqui nessa live de hoje. Eu só vou confirmar aqui se a gente tem tempo suficiente. Ó, a gente tem uns 15 minutinhos aqui, Jade, para falar aí sobre os porquês que a gente preparou para vocês, que vai fazer o quê? Fazer com que você, professor, sempre
recapitule, né, os pontos ali importantes para não perder o brilho nos olhos, né? Continuar tendo a motivação de ser professor, né? Então, vamos lá, Jade. Eu acho que eu vou deixar para você essa parte, vou só complementar, pode ser assim? Pode. Porque Eu acho. você é a professora, você é a professora formada, a professora aí que já tem todas as bandeirinhas, os certificados, está toda aí renomada, Instagram E, bombando, ai, tá crescendo, coisa boa, né? graças a Deus. Então, assim, é muito complicado para mim pontuar, Ellen, porque para mim é muito natural. Para mim, eu não tive Ó, dificuldade nenhuma nesses pontos, ó, lá vem sabe? ela. É que, tipo assim, a gente pontuou ali. Ah, pra que que eu tô estudando? Vamos por tópicos, né? Pra que que eu tô estudando? Isso, É muito óbvio, eu não consigo descrever. Como é que eu vou dizer? Se tu tá ali, se tu quer ser professor, primeira coisa que tu tem que saber é pra qual área tu quer seguir e pra quais alunos tu quer atingir. Eu acho que a partir do momento que tu já definiu a área, tua motivação tá descrita. O meu sonho era ter um escritório cheio de número, né? Vamos levar em conta que matemático sempre tem um probleminha, mas a gente desconsidera isso. Aí, o sim, que que acontece? A partir do momento que tu tem determinado a quem é que tu quer atingir, por exemplo, pedagogia, tá? Ah, são os pequenos. Gente, como é que tu não vai se encantar por aquelas criancinhas se desenvolvendo? Sabe? É é, uma motivação máxima, assim, tu vê o andar deles na educação infantil, assim, é que tu vê o quanto que eles crescem, né, com o teu incentivo. Então, assim, primeira coisa é tu achar a motivação. E eu acho que a motivação, o incentivo, vem no para quem tu quer ensinar. Porque a partir do momento que tu sim, decide que tu quer ensinar, é só decidir para quem e aí tu começa a sonhar. Porque a hora que tu decide, por exemplo, eu nunca temi um sexto ano. Eu até digo assim, ah, tu não quer, me manda. Meto lá, vai ser show de bola, sabe? Para mim, não tem tempo ruim. Eu não tenho que escolher. Porque eu já sei para quem é. Eu sei o final que eu quero. Eu sei onde eu quero chegar. Então, assim, sim, professor vive estudando. E é onde a gente se pega sempre planejando de uma maneira melhor. Que nem eu te falei ali, a sexto ano tá em ponto de ebulição, né? Que é a adolescência. Então tu tem que achar coisas que tá no meio da adolescência para pegar no calinho deles, que nem a gente diz, né? Tem que segurar eles de alguma maneira. E o professor é isso. E essa é a tua motivação. Tu vai estar sempre correndo atrás deles. E é uma motivação, sabe? sim. Deixa eu ver qual era a outra pergunta. Bom, você falou aí do porquê e para quem, né? Tá faltando. Bom, o que você quer ser também já matou também, já falou com tudo isso aí que você disse, né? Acho que você já falou todos os porquês aí, resumidamente, Jade. Já falou do porquê, por que quer ser, para quê. Eu acho que faltou esse para quê, né? Esse para quê aí. Vamos lá. O pra quê eu acho que é o mais sentimental, eu acho, para decidir. Porque, É, por exemplo, assim, é... sabe aquela história de marqueteiro que diz assim, tu tem que ver qual é o problema que tu quer solucionar? Então, é mais ou menos isso. Porque, por exemplo, assim, quando eu fui fazer meu estágio no EJA, eu descobri o pra que eu queria ser professora. Porque ó, me doeu muito ver que tinha senhores, assim, 50, da idade do meu pai, assim, mais velhos, que não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam somar. Quantos calotes eles não devem ter levado no dinheiro por não saber quanto que valia? Isso dói, sabe? É a empatia que sim, nem a gente diz, colocar no lugar do outro. E o professor tem sim, disso. E aquilo ali foi aquele momento de dizer assim, será que é isso? Porque assim, eu não sabia. Até então, para mim, era simplesmente o amor por ensinar, o amor por números, o amor por operações. Claro que quando eu cheguei na faculdade, eu pensei assim, bah, que amor, né? O tanto de dificuldade que eu passei, mas
A gente gosta, não adianta. É, Mas na sala de aula que tu vê que tu tá sanando, assim, problemas. Porque, por exemplo, tá? Eu trabalhei em mercado. E a quantia de gente que pedia assim, não, tu preenche o cheque pra mim, eu só assino. Não, preenche aqui o cupomzinho pra mim. E tu vê que até no pegar do lápis era mais sensível, não sabia direito. Aquilo ali começou a doer, sabe? E quando eu fiz o estágio no EJA, foi onde brilhou, eu disse, é isso. Porque tu vai estar sanando um problema. E eu acho que é isso que motiva a gente, ver resultado. É a maior motivação. show de bola, já matou a pau aí, falou, disse tudo, né? Como é uma frase minha, disse tudo, falou tudo. Eu acho que o para que é exatamente isso, é para mudar a vida daquela pessoa, né? Porque é uma virada de chave, você saber, eu acredito, né? Você não sabia ler antes, agora você sabe ler. Poxa, que nem você falou, podem acontecer coisas ruins quando a gente não tem a instrução, né? Então, no meu caso, assim, quando não tem a instrução, você não passa numa prova, né? Mas olha, essas pessoas podem sofrer coisas piores, assim, né? Então, é realmente uma motivação muito boa, muito nobre, né? Então, eu acredito que quando a pessoa decide ser professora, é uma escolha muito nobre. Eu só tenho que parabenizar a todos mesmo. E para encerrar aqui, porque eu acho que a gente já tem pouquíssimo tempo, a gente tem 9 minutinhos só. Hoje a live rendeu, hein, Jade? Ah, eu te falei que era um assunto do meu domínio, que eu não ia ficar quieta. Não, e eu também falo um pouquinho, né? Então já viu. Sim, pessoal, para fechar, né? A gente vai continuar fazendo essas lives, vai ter continuação dessa aqui, né, Jade? A gente promete aí trazer assuntos bombásticos, que a galera gosta de. Para tratar sobre isso. Hã? Tem bastante assuntos ainda por vir. Tem bastantes assuntos ainda e, assim, muito importante não só para quem é professor, mas para o aluno também, para o aluno entender que o professor não está ali de graça, de que ele está ali com um propósito, né? E de que ele está ali para te ajudar, você como aluno, né? E o professor para a gente trazer de volta, né? O brilho nos olhos, falar para ele, cara, continua, porque você é o cara, entendeu? Você que me formou no início e eu só tenho a te agradecer. Então, Jade, de novo, te agradeço mais uma vez por participar aqui comigo da live e desse conjunto de lives que nós estamos trazendo. Você é sensacional e como você, professora, a todos os professores também, tenho tia, mãe, tenho pessoas da educação na minha família também, então posso falar isso e tenho orgulho. E um dia, talvez, quem sabe, né, futuramente, se a vida me levar para isso aí, também serei professora e com muito orgulho, pessoal, e fazendo aquilo que eu vou gostar. Então, parabéns a todos vocês, eu só tenho a agradecer. Vamos continuar essas lives. Semana que vem a Jade vai trazer dica de livro, né, Jade? Assim, ó, galera, aguardem. Não, ela me falou. Eu já queria o livro agora, assim, ela, calma, Ellen, na próxima live, na próxima. Não, mas eu quero te agradecer muito, porque assim, o professor, por mais valorizado que seja, ainda tem muito a ser valorizado. E eu poder explanar um pouco do que eu já passei, um pouco do que eu sei, um pouco do que eu tenho para aprender ainda é muito bom. É muito importante, sabe? Então, assim, eu disse quando eu me formei, eu fiz um agradecimento aos meus professores. Eu mandei mensagem, e-mail para eles, um por um, agradecendo que eu tinha concluído, e se não fosse por eles, eu não tinha chegado lá. E eu acho que isso é gratificante tanto para mim como aluna, tanto para mim como professora, tanto para mim como ser. Então, assim, não tem nem o que falar. A professora, para mim, é rei e aparelho. Então, Sim, tá certo. Legal, Jade. Jade, fico muito feliz mesmo da gente ter feito essa live aqui. Obrigado a quem ficou com a gente aqui até o final, né? Não deixem de seguir aí a professora Jade do @matemática em pauta. Ela está trazendo aí no decorrer da semana
assuntos complementares a todas as lives que a gente faz na segunda-feira. Galera, tem muita coisa boa vindo para o perfil da professora Jade também. Deixa eu fazer o marketing aqui para ela, que ela fica com vergonha, mas eu vou fazer. Então, ela também vai fazer um conjunto de lives. Então, esperem, porque vem muita coisa boa, galera. Muita coisa boa no perfil da professora Jade também, tá ok? Muito obrigada, então, a vocês todos que participaram até aqui. A gente fica muito feliz em poder compartilhar os nossos conhecimentos com vocês e ajudar vocês de alguma forma, tá certo? Qualquer coisa, mandem mensagem para nós no direct, né, Jade? E boa noite para vocês, um bom descanso. Boa noite, gente. Muito obrigada pela participação e obrigada, Ellen. Valeu, valeu. Um abração, pessoal.